para frente, vamos como começou isso. Normalmente os livros falam que começou em 1415 com a conquista de Ceuta. Na realidade teve alguns antecedentes. Já na época de Dom Dinis, já houve algumas navegações de direção ao Atlântico. Alguns dizem que eles teriam chegado aos Açores já na época de Dom Dinis, mas isso nada foi provado. Mas de qualquer forma, na época de Dom Dinis já houve navegações. No século XIV, houve navegações de direção às Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias já eram conhecidas desde o Império Romano. Venezianos já navegaram por lá. Catalães, espanhóis já tinham navegado por lá. A família Vivaldi já tinha explorado aquela região. Então as Ilhas Canárias não eram bem desconhecidas. E Portugal andou por lá também. Nessa altura de Dom Dinis, voltando um pouco, foi quando Portugal começou umas navegações também em direção à Inglaterra. O contato com a Inglaterra e a aliança com a Inglaterra já tinham começado na época de Dom Dinis, com tratados de pesca e com os Países Baixos com uma bolsa em Bruges. Nós falamos na aula sobre a Reconquista, sobre o São Nuno de Santa Maria, então não vamos retomar na batalha famosa de Aljubarrota, mas em 1385. Naquela foi o rei Dom João I. Os filhos de Dom João I, o Camões dá o nome a essa geração, os filhos dele, de ínclita geração, que realmente foi uma geração de escola. Entre eles tem Fernando, né, o chamado Infante Santo, que foi mártir no Marrocos. Tem Dom João, tem Dom Pedro, grandes príncipes, e tem o mais famoso deles, que é o Henrique o Navegador. Vendo em Lisboa, tem o Padrão dos Descobrimentos lá em Lisboa, na beira lá do Tejo. Podia ter sido um padrão mais bonito, mas em todo caso, o Padrão dos Descobrimentos coloca Henrique o Navegador como a primeira figura, na frente até de Vasco da Gama. Porque na realidade o grande começo que Portugal teve com as navegações foi por causa dele, dessa grande figura histórica, figura não só de Portugal, mas das grandes figuras da história mundial, pelo menos da época moderna, é Henrique o Navegador. Então, na conquista de Ceuta, em 1415, todos os filhos de Dom João I participaram da guerra. E eles foram armados cavaleiros depois da guerra, como era costume em Portugal. Então o cavaleiro, nós já comentamos na aula da Reconquista Exterior, então não vamos retomar, mas a cavalaria, que é uma coisa tão bonita, tão excelente, era uma coisa de uma nobreza no sentido estrito do termo, então não é que o cavaleiro se fazia cavaleiro sem alvo em guerra, sem nada, não. O cavaleiro em Portugal era formado, pelo menos boa parte dele, depois de uma guerra. Então ele mostrou valor numa guerra, num combate, aí ele era feito cavaleiro. E os filhos de Dom João I foram feitos cavaleiros depois da conquista de Ceuta. O Henrique o Navegador se destacou tanto que o Papa queria contratar, transformar cavaleiro dele. O rei da Inglaterra, a mesma coisa. O imperador, a mesma coisa. Tão valoroso que ele era. Toda essa geração, eles acabaram focando nas navegações. Então, o irmão de Henrique o Navegador, Dom Pedro, viajou para a Europa, foi até a Terra Santa e colheu todos os documentos possíveis e mapas para fomentar e sustentar as navegações. Foi fundada a famosa Escola de Sagres, com Henrique o Navegador, que Henrique o Navegador nunca participou da corte. Ele sempre focou nas navegações, então ele ficou totalmente fora do ambiente de corte, totalmente focado para as navegações. Qual que era o grande empecilho das navegações no Atlântico? Era o Cabo do Bojador. Por isso que o Fernando Pessoa fala no mar português: quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Cabo Bojador era o non plus ultra, onde nenhum navegador tinha conseguido passar, ou pelo menos passou e não conseguiu voltar. Então os mapas consideravam que era o final da linha, literalmente. Era um cabo muito difícil, com muita ventania do Saara, porque o Cabo do Bojador fica exatamente ao sul do Marrocos. Então do Marrocos para baixo ninguém conhecia nada da África. Havia umas ventanias que corriam do Saara em direção ao Bojador. Havia correntes que andavam no sentido errado da navegação. Havia um banco de areia que avançava quilômetros para dentro do mar, então era um problema sério.
E aí o Henrique Navegador falou, não, nós temos que passar no sul do Bojador. E vai uma expedição, não consegue, vai outra. Foram 15 expedições durante 8 anos para conseguir passar no Bojador. E 15 expedições não é uma que você faz hoje, outra amanhã, uma hoje, outra na parte da manhã, outra na parte da tarde. Porque envolvia custos caríssimos uma expedição dessa, fora as vidas que eram perdidas. Porque se um barco se perdesse lá no Bojador, ou ele morria, ou então ele ia parar na costa africana, e como lá era território dos mouros, inimigo dos portugueses, a pessoa ou era assassinada ou era vendida como escravo. Então não era fácil. Aliás, teve uma discussão interessante teológica de uns pilotos contra o Henrique Navegador. O Henrique Navegador fomentando isso, e alguns pilotos contestaram, dizendo que seria pecado mortal tentar navegar ao sul do Cabo do Bojador, porque seria suicídio. Suicídio é condenado pela igreja. Aí o Henrique Navegador teve que sustentar que não era, que aquilo era um absurdo, que aquilo era lenda. E aí, finalmente, Gil Eanes, em 1434, consegue atravessar o Cabo do Bojador navegando para dentro do mar. Aí, quando ele volta com algumas provas, né, do feito, aí foi uma festa. Esse feito acabou correndo na Europa, né? Todo mundo, nossa, agora o Cabo do Bojador pode se passar e tal. Foi um sucesso tremendo. E agora eu falo, por que Portugal resolveu navegar? Aí que vem a grande questão. Falei um pouco do Henrique Navegador, agora por que ele quis navegar e por que Portugal quis navegar? Por que eles fizeram tanto esforço para passar o mar, né? Para vencer o mar? Exatamente. A causa, na realidade, só vou falar de uma causa que teve, que é verdadeira. A causa de Portugal ter ido para o oceano, enfrentar o oceano, foi a causa religiosa. As causas econômicas são totalmente secundárias, apesar dos livros marxistas dizerem o contrário. A causa religiosa, na realidade, ela tem três vetores, né? O primeiro é a cruzada. Ainda o espírito da reconquista forte em Portugal. Reconquista na Península Ibérica, nessa altura, ainda não tinha terminado. Ela só terminou em 1492. Em Portugal, tinha terminado no território português, só que os lusitanos ainda combatiam com os mouros no Mediterrâneo. Então havia batalhas ainda marítimas em Tânger, onde é Ceuta, e até um pouco mais para dentro. O ódio dos lusitanos contra os mouros era tão forte que uma determinada cogitou de eles invadirem Granada e tomarem Granada. Só não fizeram isso porque não tiveram autorização da Espanha. Quer dizer, eles iam tomar Granada não para ficar com eles, até para ficar livre de tanto ódio que eles tinham, que era interessante. Outro aspecto religioso é missionário. Então o objetivo deles era levar a fé para todos os cantos do mundo. E o terceiro era uma coisa que foi muito clara, principalmente na viagem de Vasco da Gama, era resgatar e fazer aliança com cristãos que estivessem isolados no mundo, na Ásia. Sabia-se desde o Império Romano, o Justiniano havia enviado colonos cristãos para o Oriente e para o Sul da África. Para o Nordeste da África, onde é a Etiópia. Então havia registros e contatos tênues com esses cristãos. Então o objetivo de Portugal era fazer uma rota que ligasse a sair de Portugal sem ser pela via do Mediterrâneo, descendo ao sul, cruzando o Cabo da Boa Esperança e entrar em contato com esses cristãos. Isso aí foi bem expresso, como nós vamos ver agora no decorrer da aula, na época de Vasco da Gama. A questão das especiarias nós também vamos ver na altura da expedição do Vasco da Gama. Agora eu queria deixar bem claro que foi realmente a causa religiosa com esses 3 vetores. E para provar isso, como é que se prova que o Portugal foi um estado missionário? Onde é que está escrito isso? E aí que a grande questão não é onde é que está escrito isso, onde é que não está escrito que Portugal é um estado missionário. Porque está em todo lugar, está na vida do Henrique o Navegador, que morreu pobre. Se ele tivesse feito as navegações por causa de riqueza, ele não teria morrido pobre. Morreu pobre, endividado, pôs todos os bens da ordem de Cristo, né, nessa empreitada. Ele ficou longe da corte, quer dizer, ele não queria conforto. Está no discurso dele que ele fez, né, em Tomar, quando reuniu a ordem de Cristo, falando que o que ele tinha feito era por bem da cristandade, etc.
está principalmente nas encíclicas que a Igreja fez em relação a Portugal, que os papas redigiram em favor de Portugal, que quando Portugal avançou no sul, a Igreja realmente reconheceu na hora o valor desse feito. Então nós temos entre essas encíclicas a Dum Diversas de 1452 de Nicolau V, a Romanus Pontificex Pontificia, desculpe, meu latim é péssimo, de 1454 de Nicolau V, e a Inter Caetera de 1456 de Calixto III. Essa de 1456 fundou o Padroado, que nós vamos falar logo mais. Essa de 1456, na de 1454, o Papa elogia Henrique o Navegador. Diz que o zelo apostólico dele foi impressionante, que ele estava fazendo tudo isso pela fé e que todos aqueles territórios que ele ia conquistar e que Portugal ia conquistar, eles tinham o apoio da Igreja para fazer, e mais. O Papa chegou a excomungar quem atrapalhasse os planos de Portugal. Então está tudo documentado que a iniciativa de Portugal foi nitidamente religiosa. Avançando mais, pegando um gancho na carta de Pedro Vaz de Caminha, que todo mundo só vê um trechinho dela, esquece que lá está falando que os maiores bens encontrados nessa terra são almas para Dom Manuel, então rei de Portugal, converter. E mais, nas cartas do rei para os vice-reis da Índia, sempre fala no preâmbulo da carta, ou logo depois, ou em algum momento das cartas, é mais difícil achar uma carta que não fala isso que as que falam. Dizendo que o objetivo do rei era o empenho missionário e que tinha que fazer isso e tal. Tem protestos de vice-reis na Índia protestando contra o rei de Portugal, dizendo que ele estava mandando mais dinheiro para as missões do que para a administração. Isso daí é histórico. Então, ao contrário do que diz os livros, repito, é bom frisar isso, o empenho de Portugal, aliás, os livros sérios reconhecem isso, o empenho de Portugal realmente foi religioso, porque vendo a empreitada global, Portugal teve prejuízo. Alguns historiadores dizem que se Portugal não tivesse feito nada, ele seria mais rico do que é, porque na realidade o empreendimento total, que ele perdeu de vidas, que ele perdeu de todo lugar, sustentando lugares que no fundo davam prejuízo, como nós vamos ver ao longo das aulas, realmente só tem uma explicação, que é religiosa.